Oi, hoje eu tô aqui em São Paulo, vim cursar, fazer um curso, não, uma certificação, que é o ACLS, que é o de suporte avançado de vida cardiovascular. É um curso maravilhoso, gente, só que pensa num cursinho complicado. Na turma que eu tô, nós estamos em 25 pessoas. Dessas 25 pessoas, 2 são enfermeiros, e eu sou uma delas, e 23 são médicos. Mas é um negócio tão complicado que eu acho que eu precisaria ter estudado mais. Eu até estudei, né? Se você estuda bem essas apostilas que a gente recebe, e a instrutora do curso foi super gentil e mandou aqui, ó, um passo a passo aqui de cada processo pra gente estudar também, né? Do que cai nas estações, porque durante o curso você tem 5 avaliações, né? No primeiro dia são 3 avaliações e no segundo dia são 2 avaliações. Hoje, graças a Deus, eu consegui passar nessas avaliações, foram as 3, hoje o primeiro dia, mas amanhã nós temos outras avaliações. Então, o que eu indico para vocês que vão iniciar um ACLS, que vão estudar? Estudem, gente. Bradicardia, taquicardia, ventilação, compressão de qualidade, né? O que é uma compressão de qualidade? De alta qualidade, no caso. Seria uma compressão daquelas que você faz de 100 a 120 compressões por minuto, de 5 a 6 centímetros, né? De profundidade durante essas compressões, com firmeza, gente. Bracinho esticado assim, ó, bem alinhadinho. E aí você usa a força aqui, né? Abusa aqui do quadril e do tronco para você conseguir comprimir de maneira eficaz durante ali 2 minutos. E aí, nesse período aí de compressão, antes de você iniciar essas compressões, tem todo o processinho, né? E durante o curso a gente faz algumas simulações. Dessas simulações, a primeira, ela vem do suporte básico de vida, que entra aquelas simulações que a gente faz do paciente que parou ali, aí você vai lá, seu fulano, sei lá, seu João não responde, aí o que você vai fazer? Então, cai várias simulações. Dentro disso, nós temos os circuitos também. Desses circuitos, um dos circuitos, você aprende o suporte básico de vida, que é para você saber fazer uma RCP de qualidade, aí você faz a prova baseada nisso, né? A RCP, primeiro atendimento, né, no ambiente fora do hospital, que agora esqueci o nome, mas ambiente fora do hospital, então você aprende, pedir ajuda, o que você precisa fazer, como que você liga o DEA, onde colocar as pazinhas, né, isso é bem interessante. A gente aprende na faculdade, mas o ACLS ele é mais profundo. Fora isso, quando a gente termina, a gente vai para uma segunda estação, que é a parte da ventilação, né? Aí a gente vai avaliar qual a necessidade de instalar, de promover uma via aérea pérvia, né? Aí o que você vai colocar ali? Um equipamento nasofaríngeo ou orofaríngeo, né? No caso ali um guedel. Aqui no curso a gente não aborda a intubação, né? Porque o importante é ter uma via aérea pérvia, então não necessariamente precisa ser uma intubação. Pode ser qualquer outro sistema que seja eficaz. Então, você precisa estudar o quê? Bradicardia, taquicardia, ritmos chocáveis e não chocáveis. Além disso, quais são as medicações que a gente usa nos ritmos chocáveis e não chocáveis? Se você tem um paciente que está com bradicardia, qual seria a sua conduta para uma bradicardia? Então, no caso de uma bradicardia, o que a gente aprende ali, né? Na bradicardia. Se o paciente ele tá numa bradicardia estável, se é estável, né? Ele não tá ali com outros sintomas além da bradicardia, tá conversando, não tá com dor, não tá com falta de ar, o que você faz? Pede a internação, monitoriza esse paciente, observa e chama o especialista. Então, é bem básico. Paciente instável, é claro que a gente que é enfermeiro, a gente não vai prescrever medicação, nem fazer medicação sem a receita médica, né? Tem que ter ali a prescrição. Então, ali, para um paciente instável, eles vão fazer atropina, 1 miligrama, 1 miligrama e 1 miligrama. São até 3 miligramas.
Então, após cada dose, de 3 a 5 minutos, a gente vai reavaliar esse paciente. Então, na abordagem do ACLS, é isso. Não costuma ir para a segunda linha, né? Que seria ali o marca-passo ou outra droga vasoativa. Então, no ACLS, geralmente vai nisso. Taquicardia instável e estável. No caso da taquicardia instável, o que você vai usar? A cardioversão elétrica. Aí tem aquele mnemônico Osasco, né? OSASSCO. O que é? Primeiro, a gente vai orientar o paciente, né? Olha, seu João, Dona Maria, agora a gente vai fazer um procedimento na senhora, tá? Provavelmente a senhora vai ficar um pouquinho sonolenta, mas é pra gente fazer o coração da senhora bater no ritmo normal de novo, ok? Ok. Aí, o que você vai fazer? Uma sedação e uma analgesia. Sedou o paciente, ele vai precisar de ajuda para respirar, certo? Então, a gente vai ambusar esse paciente. Na letra S, a gente vai selecionar a carga. De qual que é a carga? De 50 a 100. No geral, se usa uma carga de 100. E aí, a gente sincroniza esse aparelho. Depois que a gente sincroniza esse aparelho, a gente vai chocar esse paciente. Só que antes de chocar esse paciente, é isso que a gente tem que ter bastante atenção. Senão a gente reprova. Colocar o gelzinho na pá. Porque se a gente não coloca o gelzinho na pá, a gente queima o paciente com a eletricidade, certo? Desligar o oxigênio, né? O O2. Por quê? Porque a hora que você dá o choque, corre o risco ali de incêndio. Passo 3. Carrega o cardioversor. Carregou? Pede para todo mundo afastar. Afasta! Tem que falar numa voz bem alta, gente. Que tudo isso eles estão avisando. Eles estão observando. E se a gente esquece de falar, a gente reprova. Já numa taquicardia estável, ali seria no caso do QRS estreito, né? Aí, o que a gente faz? A manobra vasovagal. O que é a manobra vasovagal? É aquela manobra, você coloca o paciente sentado, aí você vai dar ali para ele uma seringa e ele vai soprar o êmbolo dessa seringa por 15 segundos, de 10 a 15 segundos, sopra. Ele vai soprar. Quando ele terminar, você vira ele de uma vez, né, com as pernas para cima e deixa ele mais 15 segundos. E aí você observa o monitor para ver se esse paciente vai estabilizar, certo? Não deu certo? Aí a gente vai fazer adenosina. Primeiro ciclo de adenosina. Primeiro ciclo é de 6 miligramas. Não deu resultado? Segundo ciclo de 12, depois mais um ciclo de 12. QRS largo, gente, na taquicardia estável. O que você vai utilizar? Amiodarona, 150 miligramas em 10 minutos. Depois de mais 10 minutos, mais 150 miligramas de amiodarona. E aí você vai fazer a manutenção EV em BIC, né? Que é na bomba de infusão contínua. E aí você chama um especialista para avaliar esse paciente. Então, gente, estuda, tá? Tô falando assim por cima, mais ou menos. Aí a gente tem que lembrar quais são os ritmos chocáveis e os ritmos não chocáveis. Então, a fibrilação ventricular, a FV, e a TVS, que é taquicardia ventricular sem pulso, não choca, desculpa. FV e TV sem pulso choca, são ritmos chocáveis. A AESP e a assistolia são ritmos não chocáveis. Então, esses ritmos, a gente vai só fazer a massagem, certo? Aí, o que a gente tem que lembrar durante essa RCP? Vou voltar de novo. Compressão de alta qualidade, de 100 a 120 por minutos. Profundidade de 5 a 6 milímetros, com o retorno total do tórax. E aí, a gente tem que interromper o mínimo possível. Toda vez que você precisar interromper, que essa interrupção não passe dos 10 segundos, mas o ideal é que seja de 5 a 7 segundos, tá? Principalmente se você for avaliar se voltou pulso, se já está respirando, enfim, e por aí vai. E aí, você não pode esquecer, gente, de ficar de olho no monitor. Isso é extremamente importante para você ver.
Então, cada ciclo de RCP, ele vai durar em média 2 minutos. E a cada 15 segundos antes desse ciclo terminar, isso de qualquer modalidade, gente, nos ritmos chocáveis e não chocáveis, você já vai deixar o desfibrilador carregado em 200 joules, que é a carga máxima, né? Já vai orientar a troca de função, porque a gente tem que trocar a cada 2 minutos, porque o outro socorrista 2 ali no caso, ele vai precisar descansar os braços, pode estar cansado para continuar com uma compressão de qualidade. E a gente precisa localizar a região para palpação, para verificar pulso, ou carotídeo ou femoral, certo? No caso da TV sem pulso, aqui ó, gente, tô fazendo um resumão, tá? TV sem pulso e fibrilação ventricular. Então, você vai chocar com o tal dos 200 joules, né, que é a carga máxima, sem pulso a cada 2 minutos. Afastar todo mundo, né, porque a gente tem que lembrar, toda vez que a gente for socorrer alguém, a gente precisa avaliar a cena, se é ou não uma cena segura. Toda vez, seja isso no ambiente intra ou extra-hospitalar. Então, se está dentro ou se você está fora do hospital, você precisa avaliar a cena. É um lugar seguro para você realizar qualquer tipo de atendimento? Não só para quem vai ser atendido, mas para nós também, profissionais da saúde. Então, afasta todo mundo, né? Ventilar com a bolsa válvula máscara, o AMBU, né? Que todo mundo aí conhece. E quem tem ali acesso, usar o capnógrafo. Epinefrina a 1 miligrama a partir do segundo ciclo. E aí você mantém em ciclos pares. E a amiodarona no terceiro ciclo. E no quinto ciclo, você vai fazer 300 miligramas no terceiro, no quinto ciclo, 150 miligramas. E aí nós vamos para a sistolia. A sistolia e a atividade elétrica sem pulso. Gente, vamos lá. Para que a gente faz Para que a gente aplica o choque no paciente? Quando a gente aplica o choque, a gente vai parar. O coração, ele tá batendo num ritmo descoordenado. Quando a gente aplica o choque, a gente para esse coração para que ele volte a funcionar e bater no ritmo certo. Então, se o paciente já tá parado, não faz sentido a gente desfibrilar esse paciente, porque ele já tá parado. Então, ali no caso da AESP ou da sistolia, então a gente tem que fazer a ressuscitação cardiopulmonar de alta qualidade, né, ou a massagem cardíaca ali que a gente costuma dizer, administrar a epinefrina, 1 miligrama no primeiro ciclo e manter nos ciclos ímpares. Ventilar com a bolsa válvula máscara, usar o capnógrafo, né, se a gente tiver, e verbalizar os 5Hs e os 5Ts. Então, isso é importante, né? Quais são as possíveis causas desse paciente estar instável em assistolia ou em AESP, certo? Cuidados pós-PCR, isso é extremamente importante, gente. No curso, eles falam também sobre os cuidados pós-PCR. Então, o que a gente precisa ter ali depois que a gente termina, que a gente finaliza ali, né? O paciente volta ali, já fica responsivo. A gente já conseguiu sair da parada. Então, a primeira, a gente vai verificar o ABCD. O primeiro, o A, é via aérea patente. Então, o paciente está respirando sozinho, já está com uma via aérea avançada e instalada. B, boa oxigenação, né? A gente vai ver a saturação desse paciente ou a capnografia. A capnografia tem que estar, se ele não está em parada, em 35 a 45. E verificar a ausculta pulmonar também. Circulação, o paciente está com pulso cheio, né? Como que está a PA desse paciente? A ausculta cardíaca. D, disfunção neurológica, a gente vai avaliar isso também, as pupilas. Ele está respondendo aos comandos verbais, sim ou não? Responde a estímulos dolorosos, né? A glicemia capilar, como que está a glicemia capilar desse paciente? E aí a gente vai fazer a exposição desse paciente. Por quê? A gente vai avaliar, olhar o corpo do paciente
e ver se tem algum sinal de trauma, algum sinal de, de hemorragia, né? Às vezes o paciente está com alguma hemorragia interna, coisa do tipo. Então, a gente expõe o corpo desse paciente para a gente observar, né? Se tem alguma coisa ali que pode ser a causa da PCR desse paciente. Vamos lá. E aí, no pós-parado, o que a gente tem que ver também? Lembrar que, no caso médico, né, não nós enfermeiras, mas ele tem que solicitar, geralmente ele solicita a TC de crânio e o eletro em até 24 horas, certo? E é isso, pessoal, o principal é isso. Do resto, mantenha a calma, tenha concentração, presta bastante atenção, estuda, gente, porque você precisa saber, ó, o principal. Bradicardia, taquicardia, FV, TV sem pulso, AESP, a sistolia e o protocolo de linha reta, certo? É isso. Beijo pra vocês. Eu sou a Carol, enfermeira, pós-graduada em saúde pública, sou recém-formada, atualmente estou trabalhando em unidade básica de saúde, né? E já se inscreve no meu canal, ativa o sininho aqui, curte, compartilha esse vídeo para mais informações, para mais vídeos, gente. Até mais!